Chegou um tempo que eu falei, eu não aguento mais. Não aguento. Porque, geralmente, as pessoas que vêm, elas são nossos espelhos, né? Para nos curar. Então, é um processo desafiante, nós que somos terapeutas, é um processo desafiante que a maioria das vezes os nossos clientes são os nossos espelhos. Algo que a gente já passou, que a gente já vivenciou, ou às vezes está vivenciando e ali precisamos curar. E, na verdade, muitas vezes, quando a gente traz, digamos assim, um caminho para a pessoa que nos procura, a gente está mostrando o nosso caminho. Exatamente. Algo que eu lia muito durante o curso foi: você só consegue levar o seu cliente até onde você foi. Só que o processo de um terapeuta, ele não para. Eu ainda continuo estudando, porque eu preciso cuidar de mim. Sim. Eu preciso continuar o meu caminho para continuar levando as pessoas cada vez mais distante. Só que eu precisava primeiro construir meu caminho sozinha. Então, quando eu decidi me tornar psicoterapeuta, ali eu continuei um processo muito longo. E eu pensei, poxa, olha esse caminho, olha essa minha jornada. Foi quando eu criei a jornada Liberte-Ser. Por que eu estou contando isso tudo? Porque a jornada, ela é uma abordagem exclusiva, não se tem lugar nenhum justamente por conta disso. Não é só conhecimento terapêutico, é a minha experiência de vida. Como mulher que esteve com a autoestima baixa, adoecida, a maternidade um caos, vida financeira, nossa, teve, assim, ó, eu saí de um momento muito bem financeiramente falando, mas até me formar, teve dias que eu não sabia se eu ia ter condições de pagar o meu aluguel e colocar comida na mesa. Relacionamento um atrás do outro que eram terríveis, um relacionamento atual que eu não era valorizada, eu não era respeitada, até eu entender a minha responsabilidade nisso. Então, tudo que eu fui aplicando em mim, tudo que foi dando certo, tudo que eu fui construindo em mim, está nessa abordagem. E aí entra no que a Cleide estava falando, porque não basta você saber fazer, você precisa se sentir capaz, saber que você vai conseguir. E esse é o caminho muito importante para as mulheres, porque muita mulher sabe, não, eu vou conseguir levantar hoje de manhã e vou conseguir fazer essas coisas, mas do que mais você é capaz? Será que você vai ter que aceitar a sua vida como ela está, do jeito que ela está, você reclamando do seu marido, sobrecarregada, exausta, não tendo uma independência financeira? Será que é só isso que você é capaz de fazer? Você pode mais. Só que muitas vezes tem-se a crença que é só isso que você pode. E eu sempre digo que a maior virada de chave, primeiro, é se permitir. Primeiro você precisa se permitir, dar um basta, chega. Decisão igual transformação. Você decidiu, você vai transformar a sua vida e a de todos ao seu redor. Porque o exemplo, ele arrasta. Mas é o que eu falei, não adianta a gente que tem filho, né? O teu já é adolescente, mas a minha tem 3, não adianta eu falar para ela, né? E aí eu só vou trazer um exemplo muito simples e muito prático hoje em dia, né? A questão do celular. Não adianta, eu tive que transferir a minha empresa que eu tinha recentemente por uma escolha pessoal minha, porque eu não estava conseguindo estar com a minha filha. Por quê? Porque eu estava em casa, eu estava atendendo cliente à noite, final de semana, e ela chegava para mim e dizia assim, eu estava aqui, ó. Não, mamãe, só vai responder essa mensagem. Ela tirava o celular da minha mão, botava assim, ó, olha para mim, mamãe. Como que eu vou falar para ela que hoje ela com 3 anos, ela não usa o celular, ela não tem acesso, a gente não permite, por uma escolha nossa, mas como que daqui a alguns anos, quando ela for maior, quando ela for adolescente, que a gente sabe que o celular vai fazer parte, e faz parte da vida, faz parte da nossa vida, vai fazer parte deles mais ainda, como que eu vou dizer assim, olha para mim? E isso que você está trazendo é algo muito importante. Antes de eu concluir isso, eu quero trazer uma história aqui. As crianças, elas têm uma sabedoria tão genuína e ingênua que muitas vezes a gente não percebe ou a gente poda.
Porque a gente se sente desrespeitado quando eles jogam uma realidade na nossa cara. Meu filho, quando ele tinha, sei lá, uns 5, 6 anos, na mesa do jantar, ele chegou para mim: mãe, que animal você seria? Eu disse assim: ai, filho, não sei. Ele falou: eu acho que você seria uma formiga. Você é uma formiga? Sim, sim, porque você trabalha muito. Nossa. E aí? Nossa, eu me senti orgulhosa. Naquela época, o trabalho era tudo. Só que hoje eu percebi, o que ele está tentando dizer? Mãe, você é muito ausente, você está sobrecarregada, você está exausta, para um pouco. Só que ele não tem a sabedoria que nós, adultos, deveríamos ter. Ele não saberia explicar de outra forma. Ele usou uma metáfora, né? Um animal que tem a história, né, da formiga que trabalha o ano inteiro, né? O ano inteiro, nunca descansa, nunca curte, só Exato. simplesmente só trabalha, né? Exato. E ele já tinha percebido aquilo ali. Eu que deveria ter uma maturidade para entender, não tive. E naquele momento não te doeu? Eu pensei, poxa, realmente, filho, realmente. Mas lá no fundo eu estava orgulhosa. Então, mas não te doeu. Não doeu. Que ainda não estava maduro. Eu senti aquela pancada, né? Que foi uma pancada essa que ele deu. Mas lá no fundo eu pensei, poxa, Que sabedoria dele. alguém está me notando. Olha só como é destrutivo para uma criança quando a mãe não tem uma maturidade, como a mãe tem uma carência muito grande. E aí agora eu quero trazer para concluir o que você trouxe. Eu trabalho muito com mães adolescentes, mães de pré-adolescentes, mães de criança. E qual sempre é a maior reclamação, além da exaustão e da sobrecarga? Meu filho não me respeita. Não consigo educar o meu filho. Mas qual é o primeiro passo para você educar o filho e o filho te respeitar? É você se educar. É você se respeitar. Se você é uma mãe permissiva, o seu filho não vai entender o que é limite, ele não vai saber te respeitar. Se um momento você fala uma coisa e depois você fala outra, seu filho vai ficar confuso e ele não tem maturidade para entender o que é certo e o que é errado. Ele vai no que é mais benéfico para ele. E aí vai começar a fazer birra porque uma vez você cedeu, Exatamente. na próxima você vai também. Exatamente. É E algo outra, que- quando você fala uma coisa e faz outra, o seu filho não está aprendendo com o que você fala. Exato, não Aprende é mais o com- falar, não é o faça o que precisa, né, falar, faça isso, é você fazer. É isso que eu Mais- quis trazer mais nesse atitudes, exemplo né? aqui, ó. Exato. Tipo, quando eu não consigo largar para dar atenção para ela, o que que ela vai entender? Que quando eu pedir atenção para ela, ela não precisa, porque a mamãe também não me dá atenção, a mamãe também não dá bola para Mas mim. tem uma chave aqui que eu gosto de colocar, e eu trago muito dentro das minhas mentorias e tal. É o fato assim, ó, que nós, para você ser uma advogada, quanto você estudou? Em questão de anos, foram 5. Agora, de quantidade, Tá. Quantos anos você estudou para ser uma farmacêutica? Eu fiquei na faculdade por 8 anos porque eu não conseguia fazer o meu curso integral. Então, eu fui fazendo disciplinas, Sim. mas muito além do tempo de sentada. Quanto tempo de estudo, de dedicação para nós nos tornarmos psicoterapeuta, terapeuta, Nossa. coach e tudo? ainda, Muito. né? Sempre. Ainda. Sempre. Agora eu pergunto para você, quanto que você para estudar a base da família? Quanto tempo você tira no seu dia para estudar a base família? A base é onde tudo começa. Aí as pessoas acham assim, tem uma mentoria para mães. Que palhaçada, para quê? Gente, é estudar a base família. É o que pode mudar, o que vai mudar a tua vida, Tudo, vai mudar a vida tudo, da tua tudo. família, do teu filho. Então, eu digo assim, primeiro, eu tenho a base das 3 famílias. A família 1, a família 2 e a família 3. E a importância de cada uma delas. Agora, se você não souber colocar, cortar e deixar cada um no seu lugar, a sua família vai desandar. Vai. E isso que você trouxe é muito importante, porque eu trabalho muito com mães e chega um momento que a gente vai trabalhar a maternidade, vai trabalhar a educação, vai trabalhar ela na maternidade, o relacionamento, etc.
E a base, como você mesmo falou, é o início de tudo. Aí eu pergunto, o que motivou você a casar? Ah, era o meu sonho. Você não escolheu o seu marido por ser quem é. Você só queria realizar um sonho. Por que você teve filho? É porque a gente casou e a minha família ficou pressionando para ter um filho, porque depois que casa tem que ter filho. Qual é o significado desse filho na tua família agora? Foi uma pressão da família. Então, a base, realmente, ela precisa ser vista, e ela precisa ser vista de forma honesta. Ai, eu escolhi, sim, o meu marido mesmo sendo um sonho. Mas você já ia casar conhecendo ele ou não, porque você ia realizar o seu sonho. Quem é essa pessoa que você quer se casar? Eu gosto de dizer assim, ó, quais são as características dessa pessoa? O que ela deve gostar? O que ela deve fazer? Como é o corpo dessa pessoa? Quais são as atitudes que você gosta e admira? Antes de você ir em busca de um relacionamento, faça perguntas. E é isso. Precisa estar alinhado com você. Não adianta ter uma pessoa só por ter. Não adianta só estar com uma pessoa só por estar. Ou idealizar uma pessoa que ela não é. Sim. Daí ela criou aquele homem perfeito na cabeça dela e no dia a dia esse homem perfeito não existe. Aí ela quer fazer o quê? Mudar aquele homem. Então, um outro passo para construir a base é o seu marido é desse jeito. Você quer fazer o quê? Se abrir para ele? Porque você não vai mudar ele. Ninguém muda ninguém. A outra pessoa vai mudar. A gente já não consegue se mudar, já é difícil. Eu gosto, vou trazer... Isso que você trouxe é muito importante, porque a maioria das mulheres não querem se mudar. Querem mudar o outro. Sim, mas eu digo assim, ó, vou falar por experiência própria. Né? Como eu disse para vocês, eu estou com o meu marido desde os meus 14 anos. Então, muita água passou debaixo dessa ponte. Muita. Hoje é dia de vulnerabilidade, né? Então, nessa minha transformação, eu acho que foi a fase mais desafiadora que eu vivi no meu relacionamento. Porque eu mudei. Eu me transformei. E um dia desse, ele chegou para mim e me disse assim, aonde está a minha mulher? Aonde está a esposa que eu casei? E aí? E aí? É o momento em que ou você vai ou você volta a ser quem você era, porque Sim. é o que você falou anteriormente. Bancar quem você é. Sim. Aí, o que eu respondi para ele? Respirei fundo, doeu até a alma, gente. Nossa. Até a alma. Sabe? Aquilo para mim foi assim, ó. Foi um banho de água fria, né? Porque Gelado. você se sentindo... Gelado. se sentindo Gelado. maravilhosa, a sua melhor Isso, versão, e alguém querendo a outra versão. Isso. Eu digo, como assim? Aí eu olhei para ele bem sério. Eu assim, amor, infelizmente, ou infelizmente para você e felizmente para mim, aquela mulher morreu. Ela não existe mais. Não tem, não tem. Aquela mulher que dizia sim para tudo, que podia chamar o papagaio, o periquito e o avô, o vizinho, todo mundo eu tinha tempo para todos, menos para mim. Aquela mulher que não sabia dizer não, aquela mulher que não se valorizava, que não se amava, que não tinha autoestima, por mais que todos que me olhassem achavam que não, que a Cleide era... Tá. Só que você por dentro arrasada. Arrasada, essa mulher morreu. E hoje eu tenho um convite para você. Você quer se apaixonar pela nova mulher que está aí? Que bonito. Tá? Eu estou aberta para lhe auxiliar e nós construirmos junto este novo amor. Que lindo. Foi fácil? Não. Deve ter sido muito difícil para ele aceitar esse desafio, Também. porque é o que você falou antes, né?
Quando a pessoa casa ela casa com quem a gente é. Sim. E se apaixona por quem a gente é daquele jeito. E quando você não é mais aquela pessoa, você muda? Ou a pessoa deixa... Porque se ela gostasse de você daquele jeito, Sim. é desafiador? Então, eu digo assim, vocês falando, ninguém muda ninguém. Tem uma coisa... Opa, calma! Tem uma coisa que muda. O exemplo. A paciência e o amor. Porque hoje, o meu esposo era uma pessoa que nunca pegava um livro para ler. Nunca buscava algo. E hoje, ele tem um livrinho dele de cabeceira. Nós dois, 90%, todas as noites antes de dormir, nós lemos o nosso livro. E conversamos sobre o que a gente leu. Qual foi o sentido que aquilo fez para nós? É um amor à segunda vista, né? Isso. Eu costumo falar muito que quando você muda, o outro muda. Isso. Só que o que a gente, na maioria das vezes, tende a fazer? Obrigar a outra pessoa a mudar. Você tem que mudar, você tem que ser assim. Só que a outra pessoa só vai mudar se fizer sentido para ela. Sim. Então, primeiro mude você. Eu, com o meu companheiro, eu brigava com ele que você não me respeita, você não me valoriza, você não é isso, você não é carinhoso, você não é romântico, você é ausente, você é distante. Mas o que eu fazia? Eu brigava com ele porque ele não me ensinava a consertar a casa. Ele consertava as coisas da casa. Porque eu falava para ele que eu não preciso de você. Eu sei me virar sozinha. Depois que eu mudei a minha forma de agir, hoje ele abre a porta do carro para mim, puxa a cadeira para eu sentar no restaurante. Então, eu precisei mudar para que ele tivesse espaço para ser diferente também. E quando eu criei a Jornada Liberte-Ser, eu criei ela justamente pensando nisso. Ela é dividida em 5 etapas, só que são 5 etapas estratégicas. Para você chegar na sua maternidade, você chegar no seu relacionamento, quem é que precisa se olhar primeiro? Quem é que vai ter que se mudar primeiro? A mulher. Então, a primeira etapa, a gente trabalha só ela. A segunda etapa, a gente vai trabalhar o quê? A infância dela. Porque a infância dela moldou quem ela é hoje. Só que ela não vai conseguir olhar para a infância dela se ela não conseguir se reconhecer hoje. Aí, então, trabalha traumas, padrões, funcionamento do sentir, pensar e agir que ela carrega, para aí sim chegar, trabalhar a maternidade e o relacionamento dela. Porque tudo é um processo. Não tem como você querer ter um relacionamento dos sonhos, uma maternidade ideal, se você não olhou para você primeiro. Então, é um processo muito respeitável. Você não tem como pular etapas. Então, quando a gente fala, você trabalha só com mulheres, então é só autoestima, que se banaliza a autoestima. Aí olha para um trabalho tão profundo como é esse e acredita que é algo tão banal, é algo tão supérfluo. Mas, gente, olhar para você e olhar o que você está carregando dentro de você que você não quer enxergar, e você não quer nem que a outra pessoa saiba o que você está pensando, você realmente está sentindo, é muita coragem. As minhas clientes, elas ouvem direto, e quem me acompanha nas redes sociais também, eu falo que as minhas clientes são mulheres incríveis, são pessoas muito especiais. Porque para você olhar e começar a ver que você é a pessoa tóxica da relação, enquanto você está falando que é o seu marido, as suas amigas, que você não é a mãe que você acha que você deixou os seus sonhos de lado, não por conta da maternidade, mas porque era mais confortável para você, e começar a se abrir para uma transformação, requer muita coragem, não é para qualquer um. É o que você sempre fala, e é o que você me falou no dia que a gente iniciou a nossa mentoria, né, Cleide? Isso. Quando eu me coloquei vulnerável para a Cleide, foi o momento que começou a minha transformação. Porque eu falei para ela, antes mesmo da gente, foi o momento que eu me senti assim, cara, eu não aguento mais ser quem eu sou e não poder dividir, fazer as coisas que me machucam, e eu não consigo nem falar para mim, admitir para mim mesma as coisas que me incomodam, sabe? E como que eu vou mudar se eu não conseguir nem olhar para isso que me incomoda? Porque, tipo, me incomodava, mas tu vai botando, né?
vai fechando, vai escondendo. Aí chega um momento quando você diz assim, não, ok, então eu vou... Cara, ela olhou para mim assim, cara, você é muito corajosa. Era a última coisa que eu esperava ouvir, porque eu esperava julgamento. Terapia Não, mas você existe não julgamento. precisa, mas você não pode ser assim. Não, ela simplesmente assim, você é muito corajosa, porque você agora está olhando para isso. Já começou ali, né? E é o primeiro Então é isso. passo, é você aceitar que você Sim. pode e que precisa de ajuda. Se você não É a decisão, né? Exato. Se você não encontrar algo em você que pode e precisa ser melhorado, você não vai procurar por Sim. ajuda. E o que vocês trouxeram agora é muito importante. Tem-se muito julgamento, principalmente nos papéis em que uma mulher assume. E por que a maioria delas tem tanto medo de procurar por ajuda terapêutica? Porque acha que vai ser julgada como é julgada fora da terapia. E é justamente o contrário. É acolhimento. Exato. É você começar a olhar para as suas vulnerabilidades e enxergar a força ali. Porque muitas mulheres repetem falas, repetem padrões, achando que aquilo é a coisa mais sensacional do mundo. Eu tenho clientes que falam, então, Adriele, eu larguei os meus sonhos e a minha profissão porque, quando meu filho nasceu, ele se tornou tudo para mim. E eu quis me dedicar só para a maternidade, porque eu queria ser aquela mãe incrível. Aí eu falo, o que você ensinou para o seu filho? Que ele foi a causa de você ter largado os seus sonhos. Olha o peso que você colocou em cima dele. O que você está ensinando para o seu filho? Que quando ele tiver um filho, ele precisa largar tudo também? Será que se Que filho é um problema? E você mostra que filho isso, não consegue. Mesmo que você não fale, você passa isso inconscientemente. E tem muitas mães que falam, então, filho, eu larguei a minha vida por você. Olha só o que eu fiz por amor por você. Você coloca um peso tão grande nas costas do teu filho que ele vai carregar isso para a vida inteira. Olha, a minha mãe, ela largou tudo por mim. O que eu vou fazer quando crescer? Vou dar tudo para ela. Fica uma dívida eterna. Impagável. E aí onde que muitas vezes começa a inversão de posição. É quando, principalmente as mulheres, elas percebem isso na mãe. A minha mãe, agora eu preciso retribuir. A gente passa a ser mãe das nossas mães. Sim. E aí mesmo que bagunça tudo de volta. Tudo desanda, porque se você está sendo mãe da sua mãe, quem é que vai ser mãe do seu filho? Exato, mas a gente faz isso inconscientemente num processo de dívida que a gente tem perante uma pessoa que abriu mão de tudo para fazer, né, para cuidar da gente. E daí acho que fica essa obrigação, né? E pegando esse gancho, eu acho que é algo muito importante trazer o quão, quando você está no papel de mãe da sua mãe, mãe do seu pai, e você que é mãe, os seus filhos ficam sem mãe. Desassistidos, né? Desassistido. Você talvez vai dizer assim, Cleide, que idiotice. Não. Eu falo por experiência própria e eu só tive consciência disso o dia que eu fiz a minha especialização em família. Que caiu a ficha do quão eu cometi esse erro com as minhas filhas. A gente acredita que as nossas decisões, elas são super racionais. Então, eu tenho clientes que decidiram que não iam ser mães. E ela acreditou que era uma decisão muito racional, de que, porque eu não quero. Mas, trabalhando, o que a gente identificou? Ela não podia ser mãe, porque a mãe dela sofreu muito no casamento, a mãe dela não pôde trabalhar, teve que ficar no casamento ali. E o que aconteceu? Ela começou a cuidar da mãe. Então, ela virou mãe da mãe. Então, ela nem precisa mais ser mãe, porque ela já é. E nem tinha permissão, porque se ela tem um filho, ela vai ter que olhar para o filho, e aí a mãe vai ficar sem essa atenção. Então, tem-se essa crença que as nossas decisões são racionais, mas não são puramente emocionais. E quem está guiando isso é o nosso inconsciente. Sim. É o nosso consciente que dá, ele guia. Só que a partir do momento que você tem a consciência, você tem o poder nas tuas mãos de transformar, de mudar, de fazer diferente. Então,
É o que eu digo, se você está assistindo aqui, não sei por que você caiu aqui e está assistindo, talvez seja para ter consciência. Nada por acaso. Nada por acaso. Exatamente. Então, e você é a pessoa que é responsável em começar essa mudança, em começar a olhar para o seu ciclo familiar, começar a olhar para aquilo e pensar assim, pô, meus filhos não estão me respeitando por quê? Porque você não é mãe. Você está sendo mãe da sua mãe, talvez. Seu filho chora muito, talvez ele só está pedindo atenção. Se o seu filho está rebelde, talvez ele só está ali dizendo, ei, me enxerga, eu estou aqui. Tudo tem um significado, só que, de novo, tem que se acreditar que são escolhas racionais, que certas coisas até são banalizadas, são normalizadas. E o adolescente é rebelde. Mas por que o adolescente é rebelde? Será que não faltou um pouco de atenção? Será que os pais conseguiram olhar as necessidades deles ou estavam ocupados com as suas próprias necessidades? Porque acontece. E pasmem, né? Necessidades é importante trazer, eu acho, que não é as necessidades com coisas materiais ou financeiras. Né? Porque às vezes, porque o meu filho quer um celular, meu filho quer isso, quer aquilo, e você vai dando. Muitas vezes a gente vê pais, mães, né? Não raro a gente vê pais, mães abrindo mão de muitas coisas para dar o melhor celular para o seu filho, para dar no seu. Que bom, se você puder dar, que bom. Mas muitas vezes a que custo? Né? A que custo? Porque às vezes não é isso. Às vezes é só o reconhecimento. Porque que a maioria das vezes acontece? A pessoa cresce e fala, vou dar para o meu filho aquilo eu não recebi. Nossa. Mas quem disse que o seu filho precisa daquilo que você não recebeu? Você precisa disso, seu filho precisa de outra coisa. Então, olhe para ele, olhe para o que ele realmente está precisando. E, na maioria das vezes, a maternidade se torna exaustiva por conta disso. Porque aí você precisa, às vezes, dar conta para dar conta de um financeiro tão alto, porque você precisa dar isso, tem que dar conta de ter tudo do bom e do melhor dentro de casa. O financeiro pesa, você tem que trabalhar mais e mais e mais. E aí tem uma outra questão. É muitas vezes numa rebeldia dessas, do filho, que você se volta e diz assim, olha o que eu estou fazendo para te dar isso. Aí coloca a responsabilidade novamente em cima do filho. Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito, que uma vez uma certa criança chegou para o pai e perguntou quanto que o pai ganhava por hora. Já ouvi essa. E muitas vezes a gente está aí, vou usar a gente porque somos pais, não é só mãe, é pais. Aprendizado também. É aprendizado. Você trabalha tanto para dar, talvez, o melhor celular para o seu filho, para dar a melhor roupa de grife, para dar bancar o melhor jantar. E talvez o que o seu filho precise é simplesmente de meia hora só para ele. Mas conta a história da hora. Quanto o filho perguntou para o pai, né? O filho perguntou para o pai quanto que valeria a hora. O pai lá correndo, buscando. A minha hora vale tanto. E o pai, no meio daquilo, mas o que tu quer saber sobre isso? E o filho foi e buscou dinheiro para pagar essa 1 hora para o pai. E ele chegou para o pai com esse valor e disse, pai, agora eu tenho para te pagar por 1 hora. Fique comigo. É uma história pesada, mas as crianças não conseguem falar dessa forma. Elas vão falar de outra forma. Só que a gente não está prestando atenção. Sim. A gente não consegue olhar. Porque muitas vezes elas chegam, mas Adriele, eu fiquei com ele tantas horas no domingo, mas não é a quantidade, é a qualidade. Adianta você estar ali, se você está olhando o celular, se está preocupada com as contas, se você está exausto, que você passou o dia inteiro limpando a casa, você precisa estar, às vezes, meia hora presente, focada no seu filho, vai ter muito mais valor para ele você passar o final de semana inteiro em cima dele. Sim, eu digo assim, meia hora, deitada no sofá, olho no olho, se a criança se role,
Se é adolescente, procure buscar o que o seu adolescente gosta de fazer. E respeitar o espaço, porque às vezes, o meu filho gosta de tal coisa, nossa, mas é tão ridículo. Nossa, é disso aqui que você gosta, filho? Não, na minha época era melhor. Respeite o seu filho. E vá aprender com ele. Se permita entrar no mundo dele, a melhor maneira hoje de lidar com o adolescente. Filho, o que você gosta de fazer? Procure, faça perguntas, mas essa pergunta é só simplesmente para você ter espaço e compreender, buscar, mais uma vez, estudar a base família, e aqui é estudar o que o seu filho gosta, para quando você chegar com ele, você ter assunto para falar. Buscar, talvez, a linguagem do de amor dele, né? E tantas vezes, a gente, como mãe, como mulher, a gente se esquece até de olhar para a nossa linguagem de amor, do que a gente necessita. E por isso que, talvez, muitas vezes, a mulher, ela aceite o que lhe é oferecido, porque ela não sabe o que ela precisa, ela não sabe o que ela quer, porque a gente se perde também. Sim. O que você gosta, o que você não gosta. E o que você realmente precisa para encher o teu tanque, né? Para encher a sua... Sim, isso é muito importante, porque as mulheres tendem a se deixar de lado. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas eu tenho algo muito importante para ser falado que vocês trouxeram. Olhar para o seu filho não só para conhecer o que ele gosta, mas quem é o seu filho. Você sabe quem é? Uma vez, no café da manhã, eu perguntei para o meu filho qual era o maior medo dele. Qual era a sua maior preocupação? Um adolescente de 15 anos tem uma preocupação de decepcionar os outros. E isso é um peso muito grande. E quem é que está ajudando o seu filho a passar pelas dificuldades? Quem é que está ajudando o seu filho a lidar com os pesos? A entender o porquê que ele tem essa dificuldade de decepcionar as pessoas? É muito fácil julgar o seu filho como rebelde, como não me respeita, mas você já olhou para o peso que ele está carregando dentro dele? E quando você fala isso, ele tem medo de decepcionar, né? Decepcionar as pessoas, onde ele vai deixar de fazer as coisas que ele quer, ele vai falar não para ninguém, ele vai falar sim para tudo. E o não para ele? Porque ele não quer decepcionar a mãe, ele não quer decepcionar provavelmente ninguém à volta dele. E aí a gente já conecta os assuntos, porque Exato. As mulheres vivem, em sua maioria, assim. Quando elas assumem o papel de mulher, elas logo viram namoradas, esposas, então elas não são elas. Ela é a esposa de alguém. Depois ela vira a mãe de alguém. E essa mulher vai ficando cada vez mais de lado. Ela já não sabe mais que música ela gosta, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de fazer. Por quê? Porque ela está sempre em função do papel mãe, do papel esposa, do papel profissional. Se ela é dona de casa, ela ainda é a profissional, ela é a do lar, ela está ali cuidando. Mas do que ela está precisando nesse momento? Será mesmo que é de esfregar um banheiro? Será que ela não está precisando ir sair tomar um café com uma amiga? Será que ela não está precisando, na verdade, de um acompanhamento terapêutico para se reencontrar? Só que as mulheres vão se deixando, vão normalizando. É só isso aqui, mas eu estou bem ainda. Mas isso é normal, casamento depois de tanto tempo é assim, né? Esfria um pouco. Filho adolescente é assim. E vão deixando, e vão deixando, e vão normalizando. Vai se acostumando com o processo, né? De Só desafio. Que esquecem ou não sabem que elas podem virar o jogo, né? Exato. E nunca é só o relacionamento, só o filho, só o trabalho, só a casa. É ela. Então, toda vez que ela deixa isso de lado, é um pedaço dela que vai ficando para depois. Uau. Eu queria muito que a gente continuasse esse papo, né, gente? Gostoso, tá né? gostoso. Mas estamos chegando ao fim, infelizmente, Adriele. Adriele, eu convido você agora, não como mulher, não como mãe, mas como psicoterapeuta. Deixe um recado para quem está nos ouvindo. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Se você não está bem, nada vai funcionar. Então, não desista de você. Cuide de você, se ame e se valorize. É isso aí. E assim nós encerramos mais um episódio do Vozes Maternas da nossa família. Para a sua família. Gratidão. Muito obrigada. Adri.